Pessoal, agora a gente vai fazer a revisão. Lembrando que já foi dito e repetido que a tabelinha que nós usamos de prefixo, quantidade de carbono de infixo para o tipo de ligação, vocês têm que ter ela em mente. Não é decoreba não, viu? Não é aquela decorada não, que quando você precisar lá no vestibular ou numa prova, você não vai poder levar, e aí? Você não vai lembrar, né? Então, aprendam a utilizar e pelo menos aprendam os prefixos das quantidades de carbono. Porque por tipo de ligação, como é menor, ela acaba sendo um pouco mais fácil. Então, vamos fazer a nossa revisão da aula de hoje. Aqui é a nossa aula 9.2. Lembrando que nós estamos falando de funções oxigenadas, álcools e enóis. Os álcools a gente viu que como conceito nós temos que é aqueles compostos orgânicos que apresentam a hidroxila, né? Que é o grupo funcional dos álcools, grupo funcional dos álcools, ligados a um carbono saturado. Ou seja, o carbono que está realizando as ligações todas do tipo simples. E aí a gente tem a classificação deles pela quantidade de hidroxilas. Quando eu tenho só uma hidroxila, a gente chama de monoálcool ou monol. Quando apresenta duas hidroxilas, nós chamamos de diálcool ou diol. Quando ele apresenta 3 hidroxilas, a gente chama de triálcool ou triol. Nós também classificamos o álcool pelo tipo de carbono aonde ele está ligado, a hidroxila está ligada. Como nesse exemplo aqui, ó. Aqui está a nossa hidroxila. A ligação dela é feita com esse carbono aqui. E esse carbono está realizando ligações com 3 outros carbonos. Então, ele é um carbono terciário. O que faz com que o nosso álcool, todo o nosso álcool, seja um álcool terciário. Então, o tipo de carbono aonde a nossa hidroxila está ligada vai fazer com que o álcool seja classificado como primário, secundário e terciário. E a outra forma de classificar é pela quantidade de hidroxilas. Aí nós temos os monoálcools, os diálcools e temos os triálcools. Quando tiver 4, 5, 6 ou mais hidroxilas, aí eles já são chamados de poliálcool ou então poliol. E a nomenclatura? Bom, para a nomenclatura de monoálcools saturados, quando apresenta apenas uma hidroxila, a gente vai contar quantos carbonos tem, o tipo de ligação e colocar a terminação ol. Então fica, por exemplo, aqui, ó, metanol, onde eu tenho somente uma única hidroxila. A outra aqui, ó, etanol. Por que et? Porque tem 2 átomos de carbono ligados de modo simples entre eles. Então, fica etanol. Quando nós tivermos a presença de 2 ou mais hidroxilas, que são os diálcools e os triálcools, aí nós vamos usar o prefixo di ou o prefixo tri antes da terminação ol. Então, nesse caso aqui, ó, etano, 1,2 diol. Por quê? Porque nós temos 2 hidroxilas no mesmo composto. E os enóis, que nós falamos, são aqueles que apresentam a hidroxila ligada a um carbono insaturado. Olha só, a insaturação está aqui, ó, uma ligação dupla. E aí, quando a gente tiver esse tipo de situação, nós chamamos de enol, tá? Olha só. E aí, a nomenclatura, você vai identificar a presença da ligação dupla, vai localizar aonde está a hidroxila, olha só, no carbono 2, e aonde está a insaturação. E vai seguir a regra normal que nós estamos trabalhando. Prop, 1 em 2 ol. 1 refere-se a onde está a ligação dupla entre o carbono 1 e 2. O en refere-se que é uma insaturação do tipo dupla. E esse 2 refere-se a onde está ligada a minha hidroxila. E é isso aí, pessoal.
Espero que vocês tenham entendido as nomenclaturas e a classificação, assim como também a identificar um álcool e o enol. Agora você vai lá, faz a sua atividade que eu vou ficar esperando você vir aqui para a gente fazer a correção juntos. E aí, pessoal? Quem está com saudade de fazer cálculo? Vocês viram que as nossas questões, cada vez mais, elas são mais teóricas, elas requerem interpretação lá da contextualização de todo o enunciado e requer também que vocês saibam ler e interpretar cada uma das alternativas, né? As nossas questões de química orgânica, elas são muito assim. A gente vai ver algumas questões que nós vamos trabalhar reações, mas nesse primeiro momento, o fundamental, assim como em toda a área da ciência, é você ler o enunciado com calma, analise, circule, sublinhe lá todas as informações importantes e veja qual a pergunta que o enunciado está fazendo para você. Então, vamos lá para o nosso Tirando Dúvida para a gente praticar um pouquinho. Aqui na questão número 1, diz o seguinte: o álcool em nosso cotidiano pode ser utilizado em limpezas, desinfecção, higienização, como combustível, no caso o etanol, em laboratório, como solvente de tintas, vernizes e perfumes. Ainda pode ser utilizado em síntese de produtos orgânicos, como no caso o metanol. Em relação ao etanol e ao metanol, são feitas as seguintes afirmações. E aí ele dá 4 afirmações aqui pra gente em cima desses dois álcools, que no caso aqui é o etanol, que ele deu como exemplo como combustível, e o metanol, que ele deu como exemplo do uso dele como solvente, tá? No caso, para síntese de produtos orgânicos. Aí vem a primeira afirmativa. O metanol pode ser usado, ou pode ser produzido, porque pode ser veio 2 vezes. Pode ser produzido pela destilação da madeira, por isso também é conhecido como álcool de madeira. Ele está afirmando isso. Essa afirmativa, ela é correta ou ela é errada? Vocês que já leram aí toda a questão. Nós falamos lá dentro do nosso conteúdo de aula que sim, o metanol ele pode ser feito a partir da destilação da madeira e que ele é sim conhecido como o álcool da madeira. Então essa afirmativa aqui, ó, ela é verdadeira. 2. Somente o etanol pode ser utilizado como combustível para automóveis? E aí? Vocês acham que o metanol ele não pode, em hipótese alguma, ser utilizado como combustível? Eu acho que não. Eu acho que essa afirmativa aqui ela não é verdadeira. Em algumas situações, o metanol ele é misturado ao combustível para dar potência, né? Diferente do etanol, que ele é usado em larga escala devido à sua obtenção, que ele é mais fácil de ser obtido, assim como aqui a gente viu que no Brasil ele é obtido através da cana-de-açúcar. Mas eu não acho que somente ele pode servir de combustível, não. Eu vou marcar como falso, eu não sei como vocês marcaram aí. Terceira, além de utilização em combustível, o etanol pode ser utilizado em bebidas, tintas, vernizes e solventes. Verdade, a gente viu que o etanol ele é utilizado sim em bebidas e que o metanol não pode ser utilizado em bebidas, não é recomendado porque ele é tóxico, né? E a última afirmativa fala: o metanol é um combustível relativamente limpo. E aí, vocês acham que é verdadeiro ou falso? Vamos ver aqui as alternativas e o que o probleminha quer da gente. Escolha a alternativa que apresenta somente afirmações verdadeiras. Então, ele quer que você, assim como a gente estava fazendo aqui, lesse cada uma delas e marcasse aquelas que você considera que são verdadeiras. E aí você me fala aqui, quais são as verdadeiras? Letra A, letra B, letra C, letra D ou a letra E? Lembrando aqui, ó, que
na letra, na afirmativa 1, a gente marcou já como verdadeira. Na 2, nós marcamos como falsa, a 3 como verdadeira, e aí a última, você marcou como qual? Verdadeira ou falsa? Que aí fica mais fácil para a gente definir aqui. Nesse caso, ó, a última é verdadeira. O metanol é sim considerado um combustível relativamente limpo, tá, pessoal? Né? E aí nós temos como verdadeira a 1, 3 e a 4, ficando como falsa somente a afirmativa 2. Se liga no Enem, questão número 2. Essa questão número 2 é uma questão que caiu no Enem de 2003 e fala o seguinte: do ponto de vista ambiental, uma distinção importante que se faz entre os combustíveis é a de provenientes ou não de fontes renováveis. Então aqui, o que ele está dizendo desse ponto é esse: que é feita uma separação, uma distinção de combustíveis que são de fontes renováveis e os que não são de fontes renováveis, tá? No caso dos derivados de petróleo e do álcool de cana, essa distinção se caracteriza 2 pontos. Ele quer saber qual a diferença entre a obtenção dos combustíveis, no caso, derivados do petróleo e do álcool de cana. E aí na letra A fala assim: pela diferença nas escalas de tempo de formação das fontes, o período geológico, no caso do petróleo, e anual, no caso da cana-de-açúcar. Nessa afirmativa A, ele está dizendo que a diferença, a distinção entre os derivados de petróleo e o álcool de cana é devido à diferença no tempo de formação. A gente estudou que o petróleo ele se formou há milhões de anos, né? Ele foi formado lá pelo acúmulo de matéria orgânica no fundo de mares e também em terra firme, que foi sedimentado e pela ação do tempo, de micro-organismo, pressão, houve a formação dos bolsões de petróleo. Já o álcool proveniente da cana-de-açúcar, ele é por plantação. E as plantações, elas são anuais. Então, ele está dizendo na letra A que a diferença entre eles é essa. Na letra B fala, pelo maior ou menor tempo para se reciclar o combustível utilizado. Tempo muito maior no caso do álcool. Vocês acham que eles são diferenciados por isso? Letra C, pelo maior ou menor tempo para ser reciclado o combustível utilizado. Tempo muito maior no caso dos derivados do petróleo. Afirmativa D, pelo tempo de combustão de uma mesma quantidade de combustível, tempo muito maior para os derivados do petróleo e do álcool. Pelo tempo de produção de combustíveis, pois o refino do petróleo leva 10 vezes mais tempo que a destilação do fermento da cana. E aí, pessoal? O que vocês acham que faz a principal diferença, distinção entre os derivados do petróleo e o álcool de cana? Vamos pensar bem e a gente chega na conclusão que a afirmativa correta é a letra A. Gente, aqui rapidinho. Olha só como é nítida essa alternativa como certa. Nós vimos lá na aula 4 o petróleo, fonte de hidrocarbonetos, né? E nós vimos que muitos combustíveis são destilados lá, são originados da destilação do petróleo, destilação fracionada. Porém, esse petróleo, para ter sido formado, foi um processo de milhões de anos para chegar na forma que ele está hoje. Outro detalhe muito importante, ele não é uma fonte renovável, ou seja, se um dia acabar, acabou, porque levaria mais milhões de anos para se formar um novo petróleo. Enquanto a cana-de-açúcar, o que ela é? Ela é um cultivo anual. Assim como o Brasil, nós vimos que durante muito tempo, até hoje, ele é um grande produtor de etanol a partir lá da cana-de-açúcar.
E o que é mais? Qual é a principal diferença? Não seria essa? Que o petróleo demora milhões de anos para ser produzido, enquanto a cana-de-açúcar, o álcool da cana, ela é uma produção anual. Então, a alternativa A está corretíssima para essa questão que caiu já no Enem. Então, vamos para a nossa última questão de hoje. Questão número 3. Os compostos da função álcool são de grande importância para a nossa vida, tanto pelo uso direto como pela utilidade na preparação de outros compostos orgânicos. Observe a representação da estrutura de um álcool. E aí ele me dá essa estrutura aqui desse composto carbônico. Como que eu sei que é de fato um álcool? Olha aqui a hidroxila, que é o grupo funcional característico dos álcools. E eu vou olhar o carbono onde ele está ligado, que é esse carbono aqui. Se você observar, ele é um carbono saturado, ou seja, ele faz somente ligação simples, ó. Ligação simples aqui, ligação simples aqui, ligação simples com o oxigênio, e ele tem uma ligação com esse hidrogênio aqui também. Então, de fato, é um álcool. Dentre as alternativas abaixo, qual apresenta a nomenclatura correta, de acordo com as normas da IUPAC, para esse composto? Ih, professora, ferrou. Como que eu vou dar o nome de um composto desse? Pessoal, primeiro, respira fundo. Calma. Vamos seguir o passo a passo que a gente vem trabalhando desde a nossa aula 5. Olha só. Primeiro, o que eu tenho que fazer para poder dar um nome desse composto? Eu já identifiquei que é um álcool. Então, eu já sei que a terminação vai ser ol. Já sei disso. Já sei que é a função álcool. O que eu tenho que fazer? Agora eu vou determinar qual é a cadeia principal e qual é a ramificação, se houver. Se a minha cadeia principal for essa reta aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Se for essa aqui para baixo, ó, vai seguir o mesmo padrão, contemplando a hidroxila. Eu vou ter quantos? Eu já tenho 5 aqui, né? Então, eu vou ter 6, 7. Eu vi que nesse sentido aqui, eu tenho mais átomos de carbono. Ou seja, tem mais tendência dessa ser a minha cadeia principal do que essa daqui de vermelho. Ok? Então, se essa aqui é a minha cadeia principal, esse nosso colega aqui ficou de fora da cadeia principal, ele vai ser uma ramificação. E aí você vai numerar a tua cadeia, 5, 4, 3, 2, 1. Vai dizer aonde está a tua ramificação, carbono 5, o nome dela, vai dar o nome da tua cadeia e vai dizer aonde está a tua hidroxila, que é o carbono 2. E aí vai ficar qual então? Vai ficar a letra E. Por que a letra E? Vamos observar aqui, ó. Ó só, na nossa cadeia principal, então aqui nós temos a hidroxila, que é o grupo funcional, e aqui nós temos a ramificação de nome metil. E aí o que a gente faz? Você vai numerar para identificar aonde está cada um deles. E vai dar um nome normalmente. A minha ramificação sempre vem na frente, então ela está onde? Carbono 5. Então o número 5 é o que vem para cá, ó. 5, e aí vem o nome da ramificação, metil. Pode ser junto, pode ter um traço separando, não tem problema. Dei o nome da ramificação, agora eu vou dar o nome da cadeia principal, que é uma cadeia que contém o álcool. Tem 7 carbonos, então é ept, né? Tem um T aqui mudo. Só ligação simples, então vem o an, então fica heptan. Aonde está a minha hidroxila? Tá aqui, ó, carbono 2. Aí eu coloco o 2 e a terminação ol. E eu dei um nome para o meu composto. Alternativa correta? Letra E. Então, sempre defina qual é a tua cadeia principal. Carbono que ficou fora da cadeia principal é ramificação.
veja qual é o nome da ramificação, numere a tua cadeia, coloca o número do carbono onde a ramificação está ligada, o nome dele, e depois vai dar o nome da cadeia principal, informando aonde a hidroxila está e a terminação OL. E aí correr para o abraço. E acabou a questão, respondeu, nota 10, parabéns. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se que a gente ainda tem muita função para ver pela frente, viu?